Amém. Eu vou ler e depois só 2 versículos dá para ler. Amém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Oremos. Soberano Deus, amado e eterno Pai, em concordância, Pai, com tudo que o Senhor tem falado aqui, Pai, em concordância com a oração do teu ungido, pastor Bruno, Pai, eu quero te agradecer por mais um dia na tua presença, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, pelo privilégio de estar sendo canal, Pai, na vida dessas pessoas, Pai. Pai, que o Senhor possa vir continuar falando conosco, Pai. E da mesma forma, Pai, a qual o Senhor recebeu, Pai, os nossos louvores, a nossa adoração, que nós, Pai, venhamos receber a Tua palavra nesta hora, Pai. Que o Senhor possa vir abrir os nossos ouvidos, que possa vir estar sensíveis e receptíveis, Pai, à Tua voz. Fala conosco nesta noite, que o Senhor possa vir estar restaurando em nome de Jesus. Podeis assentar. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor tocava, o Senhor me dava um tema para essa pregação desta noite. Eu não sou de pôr tema na pregação, porque eu não sei o que o Senhor vai falar. Então eu não ponho tema. Porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas é o Senhor que guia os passos. E como o culto de hoje é o culto da restituição, o Senhor colocou no meu coração em meio os louvores. Ninguém restitui sem sacrifício. Para restituir é necessário ter um sacrifício. E eu quero falar um pouco de Jesus como sacrifício. A palavra de Deus vai dizer que Ele se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. E habitou entre nós, Ele começou a levantar homens. Chamou André, chamou Pedro, Tiago, João, e começou a ensiná-los. Levantou 12 profetas para estar dando continuidade à obra que ele começara aqui na terra, porque ele sabia que ele não ia permanecer em carne aqui para sempre, mas ele deixaria o seu legado, porque o sucesso de um homem está no seu legado. O sucesso de um homem é deixar o seu sucessor. E geralmente nós vemos pelo Antigo Testamento que cada profeta ele tinha o seu moço para dar continuidade à obra a qual o Senhor fizera na vida do profeta anterior. E Jesus ele vem pregando o evangelho, ensinando e instruindo aqueles homens. E o que mais me chama a atenção é que ele não foi dentro das sinagogas pegar meninos que estavam crescendo ali aprendendo a Torá. Ele foi nos lugares mais improváveis pegar pessoas. Nos lugares mais improváveis ele chamou pescador, chamou coletor de impostos, chamou muitos homens e ensinou todos da mesma maneira. E ali, ele, no meio daqueles homens, um se destacava pelo seu se lançar, que era Pedro. E muitas das vezes, ao se lançar, ele errava e muitas das vezes também acertava. E muitos, quando pregam, falam sobre Pedro, vai falar que Pedro era turrão, que era para frente. Mas eu nunca vi Pedro responder a Jesus depois de uma exortação, depois de uma correção. Toda vez que ele se lançava, que errava, Jesus falava com ele, ele se calava e refletia. E assim ele ia aprendendo e crescendo e se destacando no meio dos outros. Numa vez que ele foi falado aqui no meio do louvor, quando ele viu Jesus no meio da tempestade, ele falou, todos falaram, é um fantasma, e Jesus falou, não sou eu. E Pedro, como ele era para frente, ele falou, se é o Senhor, permita-me que eu vá ter contigo sobre as águas. E o Senhor falou, Pedro, vem. E Pedro, ao ir sobre as águas, deu alguns passos, mas caiu. Mas o Senhor estendeu a mão e levantou a Pedro.
Muitas das vezes, perante o nosso ministério, nossa vida com Deus, nós iremos cair por se lançar. Mas o Senhor, Ele sempre vai estar com a mão estendida para se levantar. Porque em Isaías 41, capítulo 10, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus dentro do meu quarto. Eu não entendia o que era ouvir a voz de Deus. Eu achava que era como eu estou falando aqui, você me ouvindo. Mas não, é uma voz no nosso subconsciente. E eu iniciei na igreja do Evangelho Quadrangular, tenho 4 anos na igreja, eu moro distante da igreja até hoje. E era difícil, onde eu moro tem tráfico, tem um baile funk no meu portão, tem os meus amigos, faz resenha, às segunda-feira sem lei, e eu estava ali sozinho, sem ninguém. Entre aspas, até ouvir a voz de Deus. Eu ficava questionando ao Senhor. Eu falava, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui neste lugar novamente? Me trouxe de volta para o Egito. Quando eu entrei para a igreja, eu fui morar num bairro a qual a minha igreja era cercada de igrejas. Assembleia de Deus, que até 11 horas da noite, meia-noite, num culto normal. E eu gostava daquilo ali, que eu chegava do trabalho, ainda poderia ouvir a palavra, ou até mesmo estar visitando. Mas se mudei de novo para o lugar de onde o Senhor me tirou e ali fiquei novamente sozinho, sem ser instruído por ninguém. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe de volta para o Egito, o Senhor me trouxe de volta para o lugar onde eu sou tentado. E o Senhor, quando eu abri a palavra, eu li a palavra em Isaías 41:10. Eis que eu estou contigo, não temas, não tenha medo. Não tenha medo, eu estou contigo, eu te ajudarei com a destra da minha justiça. E eu queria contender com Deus dentro da palavra. Eu falei, Senhor, mas a tua palavra diz que é bom que ande 2, para que quando um cair, outro venha levantar. E o Senhor falou, eu já não disse que eu estou contigo? Não o suficiente, no dia de sexta-feira. O pessoal montando baile em frente ao meu portão, as caixas de som. Fui cortar o cabelo com o meu sobrinho. E vindo com o meu sobrinho, lá tem um bar do lado da minha casa, mais ou menos dessa altura, e o rapaz pediu para falar comigo. Um rapaz não é da igreja, um rapaz que fica lá também na boca de fumo, usando droga, bebendo, e eu falei, eu não vou ouvir o que esse cara tem para falar, ele não vai falar nada de útil para a minha vida, ele já está bêbado. E botei meu sobrinho dentro de casa, mas o Senhor me fez voltar lá para ouvir aquele homem. Porque o Senhor, Ele não olha como a gente vê. Ele olha o coração e Ele usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Aleluia. E aquele homem começou a falar comigo. E até então meus ouvidos não estavam abertos. Mas quando ele falou, meu filho, eu falei, não é ele mais que está falando. Eu te conheço, eu sei da tua trajetória. Eu te vi no mundo, te vi no espiritismo. E agora você está dentro da igreja. Lê o que está escrito ali. Lá é pinchado os muros. Estava escrito, Jesus é o dono do lugar. Aleluia. Independente do lugar que você está, se tem pessoas para te ajudar ou não, o Senhor está lá com você. Aleluia. E no meio da caminhada a gente vai passando por processos, a gente vai colocando empecilho, obstáculos, pretexto para não padecer por causa da obra de Deus. A gente começa a criar empecilhos, a gente começa a procurar coisas para querer largar e sair da obra. Esse era eu, e o Senhor sempre usava um ímpio para me colocar de novo na posição. Certa feita eu falei, Senhor, eu vou desistir. Assim que surgiu a pandemia, a igreja, que diz ser minha família, não vem me visitar. Eu nunca dei trabalho para o meu pastor até hoje, graças a Deus. E surgiu a pandemia, eu não fiz teste de Covid, fiquei com 37,5 graus de febre. E falei, meu pastor, estou com febril e não vou aos cultos. As células já estavam sendo online. Eu falei, eu não vou ao culto. Estou febril para não passar para alguém, eu não sei o que eu estou. E as células sendo online, eu estava com a oportunidade da cadeira da bênção. E eu comecei a orar pela cadeira da bênção online, mandei uma oração de 10 minutos. E continuei orando em prol da minha saúde, suando. No outro dia eu estava bom. Mas eu falei, para a igreja eu estou ruim, eu estou passando mal, vamos ver quem vai se padecer de mim e vai vir aqui me visitar. E ninguém apareceu lá para me visitar. Deu o aniversário da minha irmã, dia 19 de abril. Minha família aqui, lá dentro da minha casa hoje, por enquanto, só eu que estou servindo Jesus. Mas eu creio que Deus tem obra lá. Aleluia.
E aniversário da minha irmã, minha família de um lado e eu do outro. E a voz do inimigo também na minha cabeça, porque a gente não só ouve a voz de Deus, a gente ouve duas vozes na nossa cabeça, amém? Mas é você que escolhe qual voz vai ouvir. Se a voz está mandando você desistir ou é a voz que está mandando você prosseguir. Se é a voz que está mandando você padecer para que algo em alguém venha ser restituído através de você, ou se você vai desistir no meio do caminho. E a voz falava assim, você está aqui com a sua família, mas está destacado porque você não pode estar no meio deles. No meio deles tem bebida, tem conversas vãs, e você não pode estar no meio deles. E a igreja que diz, se sua família onde está? E eu falei, é verdade. Mas eu nunca me afastei disso aqui. Da palavra de Deus, do verbo vivo. E eu lendo a palavra de Deus, quer que Deus fale contigo, irmão? Quer que Deus te revela? Não procura profeta no monte, não. Porque assim diz o Senhor, ele pode falhar, meu pastor Bruno. Mas o escrito está, não falha. Escrito está, não falha. Satanás também fala o que você quer ouvir. Tome cuidado nos montes que você procura a resposta. Satanás, ele está ao nosso derredor e sabe também da sua necessidade. E não te oferece coisas ruins, como temos prova do Jesus aí, ele ofereceu coisas boas. Mas Jesus tinha discernimento de espírito e usou da palavra. E esses dias Deus me deu uma palavra revelada. Sabe qual foi a palavra que Satanás usou também contra Jesus? Salmo 91. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Aí Satanás fala para ele assim, mas também está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Sabe onde está escrito isso? Lá no Salmo 91. Onde geralmente as Bíblias ficam abertas em cima das estantes, meu pastor? Salmo 91. Começa a folhear aquela Bíblia. Começa a folhear aquela Bíblia. Lê a Bíblia. Tenha intimidade com Deus para Ele te revelar o oculto, profundo e escondido. A vontade dEle que é boa, agradável e perfeita. E eu comecei a buscar o Senhor na palavra. E cheguei na parte que o Senhor falou para mim. Aquele que amar mais a seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar mais seus filhos do que a mim não é digno de mim. E eu falei, Senhor, eu já entendi. Mas a igreja não vem me visitar. E o Senhor falou, levanta-te, dispõe-te, se coloque de pé. Porque se ninguém vai te visitar, você vai levantar e vai começar a fazer visita. É esse o lugar que a gente tem que ocupar. Não é chegar dentro da igreja, analisar as coisas e sair falando mal daquilo que você percebeu. Percebeu que tem brecha, se coloca na posição e ocupa aquele lugar. Aqui tem uma igreja pronta, mas está precisando de pessoas ocupar lugares. De pessoas que padeçam para ocupar lugares. Porque quando a gente chega na obra de Deus, a gente quer sentar no banco e falar, Senhor, me dá. E Ele dá. Mas quando Ele fala, eu também quero. E quando Ele fala também quero, Ele fala assim, Ele não pergunta se você quer. Ele não chegou até Paulo aqui e falou, ei Paulo, você quer padecer por causa da minha obra? Não. Ele falou, você vai padecer por causa do meu nome. Você vai padecer por causa do meu nome. Esse homem não escolheu nem casar para que não pudesse atrapalhar a obra dele. Mas ele disse, é bom que case. Eu, Paulo, escolhi não casar, mas é bom que case. E esse homem, ele já era um homem sábio da palavra de Deus. Paulo não é um homem ruim. Paulo é um homem bom. E para Paulo ser alcançado, muitas pessoas padeceram até Jesus chegar ao encontro dele. Jesus poderia levantar ele bem antes. Mas Jesus não vai atropelar a obra na vida de ninguém para te alcançar. O teu momento vai chegar. Ele vai levantando os 12. E engraçado que no livro de Lucas, ele levanta 12. Capítulo 9. No versículo 10, já tem 70. A obra está crescendo. Começou com quantos? Com 1. Não foi com 12. Começou com 1. A obra começa com 1. Com um que se coloca na posição. Com um que se dispõe. Com um que fala, Senhor, eu não tenho nada. Mas eis-me aqui. Eis-me aqui. E os 70 começam a pregar o evangelho. O Senhor fala, dá uma missão para eles. Ide de porta em porta, de casa em casa. Não está vindo ninguém aqui, não?
vai de porta em porta, vai de casa em casa. Nem todos te receberão. Não receberam Jesus, não receberam os 12, não receberam os 70, mas o Senhor falou: a casa que houver um filho da paz, que a paz repouse sobre aquela casa, e a casa que não te receberem, sacuda o pó dos vossos pés, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa que te rejeitou. Nem todos irão te receber, muitos irão te rejeitar, mas a obra do Senhor tem que ser feita. Aleluia. Não é eu que escolho para quem eu prego, é o Senhor, é para toda criatura. E aqueles 70, ele vem alegres. Ele fala: Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio. No teu nome, Pai, curamos enfermos. No teu nome fizemos maravilhas e prodígios. E o Senhor falou para ele: não se alegrem por causa disso. Acabou com a alegria deles. Mas o Senhor dá uma palavra: se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Qual é o nome dos 70, irmão? Qual é o nome dos 70? Não fala. O Senhor está falando: não se preocupe com o que você vai fazer aqui, ainda que ninguém te conheça, ainda que ninguém saiba o teu nome. No céu, o teu nome está escrito. É no mundo espiritual que nós temos que ser reconhecidos, ter uma identidade. Sabe por quê? Esse mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 19, vai dizer que a obra está tão necessitada de pessoas para se lançar, que Paulo quer ir aos lugares, mas o Espírito começa a impedir a Paulo, ainda que seja a vontade de Deus. O Senhor fala: não vai para a Ásia, não vai para Mísia, vai para a Mesopotâmia, que lá tem um homem clamando por socorro. Ele é impedido pelo Espírito Santo. Ele quer ir aos lugares, mas não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como o pastor estar aqui, estar lá fora. Não tem como o pastor estar ministrando aqui, administrando aqui, fazendo visita. É para isso que foi levantado diáconos, diaconisas, para servir a mesa. É necessário que alguém ajude. E Paulo, ele quer ir aos lugares, mas não tem como. Mas sabe o que ele fazia, meu pastor? Ele mandava lençóis e roupas dele. E aqueles lençóis e roupa deles expulsava demônio e curava enfermo. Eu falei: meu Deus, que tamanha autoridade! Que tamanha autoridade! Onde ele não poderia, ele mandava camisas, túnicas, lençóis de cama. E os demônios e o espírito de enfermidade tinha que sair daquele lugar, porque era um homem que se posicionava e se padecia para dar continuidade na restituição do reino de Deus aqui na terra. E se levantou filhos de pastores naquele lugar, tentar imitar aquilo que Paulo estava fazendo. E tentou expulsar um demônio. E o demônio falou para eles assim: eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas vós quem são? Quem somos nós, igreja, hoje do Senhor? Deus mudou? Não. A autoridade ainda está liberada no mundo espiritual. Muitas das vezes nós oramos por coisas que o Senhor já liberou no mundo espiritual, mas é necessário tomar posse. É necessário tomar posse, mas ninguém toma posse daquilo que é de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz: batei e a porta vai se abrir, buscar-me eis me acharei. Mas tem que bater na posição. Tem que buscar na posição. Não é da forma que eu quero, é da forma que o Senhor quer. Tem que ter sacrifício. E muitas das vezes vai ter que largar trabalho, vai ter que largar família para fazer a obra de Deus, para restituir aquilo que o Senhor quer que seja restituído. Nós não vimos nenhum desses profetas ter uma vida boa. Nós não vimos nenhum desses homens levantado por Deus ter uma vida de abundância. O próprio Jesus Cristo, quando um dos homens falou: deixa eu te seguir, ele falou: tu quer me seguir, mas saiba que eu não tenho nem aonde repousar a cabeça, nem um teto para dormir eu tenho. Mas nunca faltou nada na vida desses homens. E certa feita, eu no monte, o Senhor me deu uma palavra. Mateus capítulo 6, versículo 33, bastante conhecido, disse: buscai primeiro o reino dos céus, e a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, eu falei: Senhor, essa palavra eu conheço, mas o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? Eu comecei a dialogar com o Senhor,
Eu perguntei, Senhor, o Senhor estava no céu, veio para a terra, e na terra está mandando eu buscar o céu. Como assim? No céu o Senhor já tinha tudo. Hoje nós estamos lutando para alcançar o céu. Imagine alguém que já está lá ter que descer. Imagine Lázaro, já estando lá conversando com Isaías, conversando com Abraão, com Isaac, com Jacó, e alguém grita a ele do lado de fora, Lázaro, venha para fora. Ele não sabe nem se ele vai conseguir se manter firme, que a Bíblia diz, guarde a sua coroa para que ninguém a roube. Ele está falando, eu já estou aqui, agora eu vou tendo que voltar. Ele largou, irmão. Eu falei, Senhor, por que o Senhor largou? O Senhor tinha tudo. Ele falou, não, eu não tinha tudo. Faltavam os meus irmãos. Aleluia. Faltava o meu pai, faltava a minha mãe. Certa feita chegaram até Jesus e falaram assim, o teu pai, a tua mãe, teus irmãos estão aqui fora, estão te procurando, querem te ver. Ele perguntou, quem é o meu pai? Quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele perguntou e ele mesmo respondeu, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são todos aqueles que obedecem à vontade do meu pai que está no céu. Você não está sozinho. Você não está sem família aqui. Aqui tem uma família, aqui tem um pai, aqui tem um irmão. Aqui tem as pessoas necessárias para você continuar a obra de Deus. E Paulo, quando ele é instruído, ele, para adiantar, Paulo não é um homem ruim, como muitos pensam. Ele é um homem instruído na lei, aos pés de Gamaliel, também um fariseu. Gamaliel ele vai aparecer na Bíblia em Atos 5, quando os apóstolos estão sendo ameaçados por pregar o nome de Jesus. Já passaram pela primeira cadeia. Mas quando falam para eles assim, por que vocês ainda continuam querendo pregar neste nome? Nós já não mandamos vocês pararem. E eles falam assim, mais vale obedecer à vontade de Deus do que obedecer à vontade dos homens. Muitas das vezes na nossa guerra, na vida, para alcançar outras pessoas, a gente vai ter que não desobedecer a autoridade eclesiástica, mas a autoridade de Deus sempre vai estar acima da vontade dos homens. Eu li um livro, inclusive é da Quadrangular, pastor Wander, que fala sobre a autoridade espiritual. E nesse próprio livro está escrito sobre a autoridade eclesiástica. Primeiro vem Deus, pois a palavra, a minha consciência, depois vem as autoridades aqui de baixo, terrena, dos pastores, na Quadrangular, diáconos e os demais irmãos. E esses homens, eles estavam, entre aspas, indo de discordância com as maiores autoridades daquele lugar. Autoridades essas que eram doutores da lei, não era qualquer pessoa. Mas Gamaliel, no meio daquela reunião, é usado por Deus. E ele fala assim, irmãos, retirem eles da sala por um instante. Deixa eu falar com vocês. E como Gamaliel também é um homem respeitado dentro do sinédrio, o sumo sacerdote tem que ouvir a palavra dele. Ainda que esteja abaixo, vai ter que ouvir a palavra do menor. Eles ouvem, ele fala assim, tome cuidado com o que vocês estão prestes para fazer contra esses homens. Por que Gamaliel? Porque se levantou outros homens também, dizendo ser alguém, um tal de Teudas, que se reuniu aí com ele, cerca de 400 homens, e depois morreu. E logo esses homens também padeceram com ele. Levantou-se também um tal de Judas, que ajuntou muita gente consigo, e também morreu, mas como Deus não estava com ele, a obra também pereceu. Porém, tomem cuidado, deixe esses homens fazerem a obra, porque se realmente a obra for de mão de homens, a obra há de padecer, mas se for de Deus, não há quem possa contender com ela. E tomem cuidado para não serem achados em combate contra Deus. E Paulo é instruído aos pés desse homem. E Paulo está ouvindo todo aquilo ali na reunião. Mas ainda assim, Paulo, em Filipenses, vai falar que ele é irrepreensível na lei. Dificilmente alguém vai falar isso aqui na Bíblia. Ele está falando, se botar a lei, que são 613 mandamentos, eu não tenho
pecado em nenhum lugar desse. Eu sou irrepreensível na lei, mas somente pela lei ele não tinha uma visão espiritual. Que a Bíblia vai dizer que ele pede agora autonomia, legalidade, para aprender. Glória a Deus. E no meio do caminho de Damasco, antes dele achar um discípulo, de alguém que serve a Deus, seja homem, seja mulher, o Senhor o acha. Antes dele achar alguém que está fazendo a vontade de Deus, o Senhor o acha. Antes de alguém se levantar para fazer alguma coisa contra você, o Senhor vai se levantar para ir de encontro a essa pessoa. E muitas das vezes nós profetizamos palavras ao contrário na vida das pessoas que se levantam contra nós. Mas o Senhor não é dessa forma. Existe corinho de fogo que fala assim, o macumbeiro vai morrer. Não, ele vai se converter, irmão. Eu fui convertido. Imagina se eu tivesse morto. Eu fui convertido. E Paulo, no primeiro encontro que ele tem com Jesus, ele se prostrado, ele fala, quem és? És tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele não falou, tu está perseguindo Pedro, Tiago, João, não. Ele falou, tu está perseguindo a mim. Todo aquele que se levanta contra você não está se levantando contra você, está se levantando contra Deus. Todo aquele que se levanta contra a igreja de Deus não está se levantando contra a igreja, está se levantando contra o próprio Deus da igreja. E o Senhor fala, Paulo, você perseguia, mas agora tu vai virar perseguido. Paulo, você é perseguidor, mas agora você será perseguido. O que eu tenho que fazer, Senhor? Vai para a casa de Judas e lá eu falarei contigo. No primeiro encontro com Paulo, ele falou, Senhor, o que eu devo fazer na tua obra? Ele já se perguntou, Senhor, eu não vou ficar sentado somente no banco. O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer na sua obra? E o Senhor falou, vai, espera lá que eu falarei contigo. E ele vai esperar, não dormindo, não vendo Netflix. Sabe como é que ele vai esperar? Orando. Enquanto ele está orando, o Senhor está visitando outro profeta chamado Ananias. Ele fala, Ananias! E Ananias diz, eis-me aqui. E o Senhor fala, desponte, levanta-te, se coloca na posição que hoje você vai levantar um homem. Fico imaginando quanto tempo Ananias esperou para ouvir a palavra de Deus. E quando ele é direcionado para ir até Saulo, ele fala assim, mas... Primeiro ele fala, eis-me aqui, mas depois quando ele fala assim, Ananias, tu vai até a casa de Judas, levantar um homem de Tarso, e o nome dele é Saulo, mas aí ele fala, mas... Muitas das vezes a gente fala, eis-me aqui, num louvor com a presença de Deus dessa. Mas quando o Senhor te direciona para o local que você tem que pregar a palavra de Deus, você faz igual Jonas, você foge. Em lugares que realmente as pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, você não vai. Você quer pregar no culto, no altar, ser dali do ministério de louvor, mas lá fora, quem realmente está precisando, você não vai. No tráfico de droga, na boca de fumo, nos bares, você não vai. Você não fala, eis-me aqui para esses lugares onde o Senhor quer que você vá. E tinha pessoas que precisando ser alcançadas, mas os 12 queriam. Ainda que o Senhor tenha falado com eles, você vai pregar na Judéia, Samaria, Galiléia, os confins da terra, mas eles estavam aprisionados. Somente pregando a palavra para aqueles que eram da linhagem. E o Senhor falou, eu vou levantar outro. E alguns estudiosos dizem até que não foi Matias que foi colocado no lugar de Judas, Iscariotes, sim, Paulo. Mas deixa eles dois ali dividir na cadeira. Não quero trazer isso. Mas pelo Senhor ele levanta Paulo para pregar o evangelho. A Bíblia diz, Paulo, você vai pregar para gentil, sabe? Está falando pequeno. Você vai pregar
para reis, grande. Você vai pregar para o povo de Israel, escolhido. O Senhor está falando, quando eu te mandar falar, assim como ele falou para Jeremias, a quem eu mandar você falar, você dirás, não meça, não olha o patente da pessoa, não. Se for para pequeno, fala. Se for para grande, fala. Se for para escolhido, fala. O Senhor falou para Jeremias, Jeremias, quando eu te mandar falar para o homem que ele está em pecado e você não falar para esse homem vai morrer em pecado, mas eu vou cobrar o sangue desse homem de suas mãos, Jeremias. Mas se você falar para esse homem que está em pecado e ele não quiser te ouvir, é eu que vou tratar com ele. Mas fala. Muitas das vezes a gente quer falar para quem é pequeno, mas o Senhor está falando para os tempos de hoje, não com minha palavra, com base bíblica, porque esse mesmo Paulo levantou Timóteo e falou, Timóteo, vou te colocar, Deus vai te colocar lá no meio dos grandes, mas toma cuidado com as doutrinas deles, porque eles se levantarão líderes de si mesmo. Desde a época de Paulo, o Senhor está falando, eu vou levantar os pequenos para falar com os grandes. Mas muitas das vezes a gente não quer, a gente tem medo, a gente acha que não é o espírito, acha que é a carne. Eu também tinha essa dificuldade. Mas o Senhor falou comigo, tu não sabe discernir o que é frio, você não sabe discernir o que é calor, porque você não sabe discernir quando é eu que estou falando contigo. Eu falei, Senhor, porque eu não estou buscando o suficiente para isso. O Senhor falou, então se posiciona, porque eu vou te levar para falar com grandes, não é contra os pequenos. Imagina um homem, irmãos, ser criado por um pastor chamado Eli, crescer com ele e não ver Eli pecar, porque quem peca é os filhos de Eli. O pecado de Eli é não corrigir os filhos, menor. Não conseguiu corrigir os filhos, menor. E por não corrigir, toda a geração foi amaldiçoada. E o Senhor levanta um menor que nunca ouviu a voz de Deus, chamado Samuel, e começa a chamar Samuel. Samuel, Samuel, e ele ia até ali, e ele falava, eu não te chamei. E por 3 vezes, o Senhor faz isso, e na 4ª vez, entendendo Eli, que era o Senhor que falava com Samuel, diz, quando a voz te chamar novamente, diz, eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. E a voz chamou de novo, Samuel, eita glória, a voz nunca cansa de te chamar, inclusive neste momento ela está falando contigo, ela insistiu com Samuel, 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 e Samuel se apresentava para a pessoa errada, se apresentava perante o homem, mas o Senhor está falando, se apresenta perante a mim, Samuel, se apresenta perante o Senhor dos senhores, os reis dos reis, o Deus dos deuses, e Samuel fala, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E sabe qual é a primeira revelação para Samuel? Corrige o teu pastor. Corrige o teu líder. E o que o Senhor falou para Samuel tão detalhado que Samuel ficou com medo de sair de dentro do quarto. E ele está lá na porta esperando Samuel chegar, mas Samuel não sai do quarto. E o Eli vai e fala, ô Samuel, o que Deus falou contigo, pode falar, para que não te suceda algo pior. Ele está caindo por não falar, mas não quer que outro caia no mesmo pecado que ele. Caiu, errou, aprendeu, mas não desejou o mal para Samuel. Falou, Samuel, fala, porque se hoje eu estou sendo retirado é porque eu não falei, foi porque eu não agi. Se a casa de Deus não está sendo restituída hoje, foi porque eu não falei, foi porque eu não abri a boca, eu não me posicionei. E Samuel fala, desenrola o rolo todo, e ele já sabe porque já viu um profeta falado com ele. Aquilo que o Senhor mandar você falar, ele já tem falado com essa pessoa há muito tempo. O Senhor não vai mandar você falar uma vez, o Senhor já tem falado, você só vai confirmar o que o Senhor está mandando você dizer. E ele fala assim, é verdade. É verdade. Olha só, o menor corrigindo o maior, mas está mandando falar o que Deus está mandando dizer. E muitas das vezes, nós somos confrontados nos dias de hoje, o menor ter que falar com o maior, mas não falamos. E Paulo é esse homem escolhido, um jovem, que foi crescendo no meio dos fariseus, aprendendo com os fariseus, com os doutores da lei. O Senhor fala, eu vou te levantar do meio deles para falar
com eles. Se coloque de pé no seu lugar. Outro dia eu prego sobre Paulo. Paulo foi levantado no meio deles para falar com eles. Não para julgar, mas que eles também possam ser alcançados por Deus. E a Bíblia diz que esse homem sofreu muitas prisões. Teve grande bonança, mas teve um momento da vida dele que ele passou necessidade. Teve fartura, mas agora está padecendo necessidade. O Senhor, e ele fala, posso tudo naquele que me fortalece. Ele está falando assim, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está falando? Satanás, independente do que acontecer, eu não vou recuar. Porque qual foi a palavra de Jesus? Aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Paulo não ouviu esta palavra, mas ele entendeu. E ele falou assim, eu não vou carregar minha cruz todo dia. Eu já me vejo crucificado com Cristo. Ele está falando assim, Satanás, eu não vou recuar. Pode se levantar prisões, pode se levantar homens pequenos, homens grandes, homens de Israel e homens de fora, mas eu não vou parar de pregar o Evangelho de Deus, porque é necessário eu padecer para que eu possa vir restituir aquilo que o Senhor tem para o povo de Israel, para as outras nações. E em meio ali também, o Senhor me lembra agora, quando estava tocando, meu pastor Bruno, os louvores, falando de barco, tocou 3 músicas sobre barco, e o Senhor me entregou algo sobre o barco. No capítulo de Atos 27 e 28, mais uma vez Paulo está sendo preso, mas ele fala agora assim, eu quero ser julgado por Roma. Eu sou cidadão romano e tenho a necessidade de ser julgado por Roma. E ele é colocado dentro de um barco. E ele vai orar ao Senhor, e ele fala assim, o Senhor fala para ele, a viagem não será boa, o barco vai naufragar. Porém, Paulo, aquele que permanecer no barco não irá morrer. O barco pode até naufragar, mas permanece. Permanece. Porque é necessário chegar lá em Malta para que os bárbaros possam conhecer o Deus de Paulo. Aleluia. O barco pode até naufragar, mas não saia do barco. A igreja aqui está pronta, irmãos. Está faltando pessoas para se oferecer como sacrifício, para que possa vir ser restituído este lugar que já está pronto. Não desista. Eu passo por lugares desde criança, antes de eu entrar para a igreja, e vejo 2 pessoas fazendo culto nessas igrejas. Eu falo, caramba, elas não desistem. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, meu nome ali, eu se farei presente. O Senhor tem se alegrado. O Senhor não é Deus de muito. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Se a igreja tem 1, o Senhor está presente. Se tem 1000, o Senhor está presente. Ele é Deus, irmãos. O mesmo Senhor que pregava para as multidões, é o mesmo Senhor que falou assim, é necessário eu passar lá em Samaria para pregar para uma mulher que é prostituta. O mesmo Deus que prega para multidões, Ele prega para uma pessoa também. Enquanto tiver pessoa precisando ouvir a palavra de Deus, as portas das igrejas não podem fechar. E se porventura vier fechar, você vai de porta em porta. Você vai de casa em casa, porque muitos lugares hoje queriam estar com essa oportunidade de estar ao culto, ao ar livre, com a Bíblia aberta em suas mãos, mas não podem, porque estão em missões em países a qual não é permitido pregar nesse nome. E eles também foram proibidos de pregar nesse nome, mas eles falaram, eu vou obedecer à vontade de Deus. E está chegando lá até os confins da terra. Homens que deixaram suas casas, suas famílias, seus casamentos, para levar a palavra de Deus em terra estranha. Muitas das vezes somente com uma folha da Bíblia. Mas eles estão lá, padecendo, para que a obra de Deus não possa vir parar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço o pastor Bruno pela confiança novamente. Amém. Pastor Valtim. E que Deus possa vir continuar abençoando esta igreja. Antes de tocar o louvor,
A gente estava cantando o louvor que a gente se entrega para viver para Cristo. Eu quero te convidar aqui no altar do Senhor, você que realmente entendeu essa palavra e sabe que é necessário você se doar para que a obra de Deus possa vir continuar. Não estou te chamando para aceitar Jesus. Eu só quero orar pela sua vida, para que Deus possa vir despertar no seu coração o mesmo sentimento a qual ele diz lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele vai dizer, Paulo vai dizer para os filipenses, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, em que sendo Deus não usurpou em ser igual a Deus, mas antes se redimensionou em forma de homem, e em forma de homem obedeceu até a morte, e morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente, dando ele todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre ao ouvir falar neste nome. Eu quero te chamar aqui no altar do Senhor nesta noite. Amém? Não é que você não quer vir, eu vou orar da mesma forma, e quero me colocar, e que cada dia mais o Senhor possa vir cobrar de mim, para que através de mim mais almas possam ser alcançadas, amém? Curva essa cabeça aí no seu lugar mesmo e oremos. Soberano Deus, amado e eterno Pai, diante da tua rica, poderosa presença, Pai, eu quero orar por cada vida aqui, Pai. Pai, muitas das vezes buscamos ao Senhor, Pai, pelos nossos próprios interesses, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelo nosso ministério. Mas a obra que o Senhor tem na nossa vida, Pai, é bem maior que a obra a qual nós pretendemos alcançar. Deus, por meio de um homem, Pai, o Senhor ganhou muitas almas. Por meio de um homem, Pai, foi restituído igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Deus está me falando aqui que se fosse da vontade dEle, pessoas aqui nem estariam aqui hoje. Se fosse da vontade do homem, pessoas não estariam exercendo cargos ministeriais. Se fosse da vontade de Ananias, Paulo nunca seria levantado. Mas eu abro a Bíblia, e a Bíblia vai dizer, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus Pai e de Cristo Jesus. Carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 1, vai dizer, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo. Carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 1, vai dizer, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, segundo a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo. Paulo, ele insiste em todas as cartas, ele falar, não é da vontade dos homens, é da vontade de Deus. Não se preocupe com as opiniões dos Ananias. Não se preocupe com as opiniões dos muitos que têm falado a Ananias. O Senhor te escolheu como vaso escolhido para restituir a obra dele aqui nessa casa, a obra dele aqui nessa terra, nesse bairro, em nome de Jesus. Amém, Senhor.